Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Educação em Debate. Eu sou a Lilian de Souza e hoje nós vamos falar sobre os protocolos e cuidados adotados pela Rede Municipal de Ensino de Campinas durante a pandemia de Covid-19. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Fernando Henrique Martins. Bem-vindo, professor. Obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Com o professor Daniel Calipo, que também é músico e compositor. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado. E também com a professora Elaine Messias Gomes, que é professora da Educação Infantil, CI Arthur Bernardes. Muito obrigada pela presença, professora. Obrigada, eu que agradeço. Bom, para começar, eu queria falar um pouco sobre o desafio que foi enfrentar essa pandemia, porque no início se sabia muito pouco sobre o vírus, sobre a doença, sobre os sintomas, e os protocolos começaram a ser feitos de acordo com as descobertas científicas. Imagino que também por isso deve ter sido todo um processo que foi feito por etapas mesmo, de acordo com aquilo que se descobria. Como é que foi esse desafio para vocês na rede? Bom, posso começar? Pode. Eu acho que para a educação infantil, né, tem a parceira, a professora aqui pode falar também. A gente teve um grande susto com o protocolo, porque, imagine, a educação infantil, ela se faz através do toque, do abraço, da convivência perto, né, do cheiro, do beijo. E quando chegam os protocolos de saúde para a prevenção da Covid-19, a gente toma um choque, porque você tem tudo o oposto do que aquilo que a gente acreditava como educação. Então você vai ter que separar as crianças, né, e reduzir o número de crianças na sala, máscaras, né, imagine a questão da máscara com as crianças, ia ser uma coisa bem complicada. Então o primeiro momento foi assustador, de ler aqueles protocolos e imaginar como seria a nossa vida pedagógica com as crianças diante desse novo cenário, né? Mas aí a gente conseguiu, acho que cada professora conseguiu, a partir da sua prática, reler esses protocolos, né, com os seus educandos, com as crianças, que eu acho que é isso que é legal da gente trazer para o programa. Cada experiência aqui, né, deve ser única, e aí na oportunidade eu posso estar contando da experiência que a gente teve lá no SEI Dr. Mário Gatti com as crianças da educação infantil. Foi isso, Elaine? Como é que você percebeu tudo isso? Isso, foi isso mesmo. Essa volta, né, para a escola, com as crianças com máscara, nós com máscara. Então, assim, eu percebi também que a adaptação da criança nesse novo espaço, nesse novo cenário, com menos crianças, crianças pequenas, né? Eu estou trabalhando com as G2, que são crianças de 2 e 3 anos de idade. Então, assim, você chegar numa escola que você não conhece as pessoas, não conhece o adulto estar com máscara, assim, você poder dar um sorriso para aquela criança. Eu falei que o sorriso, nesse momento, fez muita falta. Tanto é que, assim, por mais que eu já tenha trabalhado com educação infantil, eu nunca senti um processo de adaptação tão moroso, tão demorado, por conta, eu atribuo ao uso de máscaras, porque a criança ela não conseguia ver a nossa expressão, ela só via o nosso olhar, então ela chorava. Aquela criança que talvez tivesse uma adaptação um pouco mais curta no espaço escolar, a adaptação se estendeu por semanas, porque ela olhava, a gente ainda tentava abraçar, mas ela não conseguia ver o nosso sorriso, a nossa expressão para dizer, tipo, olha, tá tudo bem. Por mais que a gente falasse que estava tudo bem, que a gente oferecesse diversas atividades, diferentes atrativos para aquela criança, mas acho que o sorriso fez falta nesse momento aí de acolhimento das crianças pós, né, retorno aí das aulas presenciais. Fernando, e você percebe que houve, de fato, uma necessidade de olhar para o aluno de uma forma como vocês não tinham olhado ainda, porque eles ficaram ainda mais vulneráveis no sentido do acolhimento mesmo, né? De se sentirem percebidos. Como é que você entendeu isso? Sim. Por exemplo, a gente sabe que a casa, assim como a casa, a escola é um lugar de cuidado, né? Assim, a criança, o adolescente poder se expressar, poder contar, às vezes, com outros adultos, né? Tem uma rede de apoio, né? Nesse caso, como a gente ficou todo mundo isolado, até as crianças e adolescentes tiveram que se isolar e muitas vezes em situações que eles poderiam ter conversado com outros, né, com os próprios colegas ou conversado com os professores, e aí não foi possível, né?
Então, acho que isso daí foi um dificultador, né? Então, por exemplo, para as crianças que estão em lares que são protegidos, né, que tem uma estrutura legal, tá tudo bem, não teve problema nenhum. Mas em situação de vulnerabilidade, isso daí ficou mais exposto, né? Então, Sem dúvida. talvez crianças e adolescentes tiveram vivenciado situações que naquele momento, se fosse uma questão tranquila e tivesse todo mundo estudando, a escola estaria preenchendo um tempo da vida, estaria tendo um lugar para poder conversar, para poder ouvir, trocar ideia, até fazer algum relato de alguma situação. Mas daí, como estava todo mundo em determinado momento da pandemia, né, Sim. confinado, então talvez algumas delas tiveram sido expostas de algumas situações que não são legais, né? Eu quero falar sobre isso, acho que é muito importante, né? Porque eu acho que a pandemia escancarou um papel que é fundamental da escola e que talvez nem todo mundo tivesse atento a isso, que é o quanto a escola faz parte da rede de proteção das crianças. Mas antes de ir para esse assunto, eu queria falar um pouco com o Daniel mesmo, dessa necessidade também de fazer com que o ensino fosse feito de formas ainda mais diferentes. Porque né, faz parte ali, né, do trabalho do professor trazer outros tipos de linguagens e de instrumentos para que a criança, né, e para que o adolescente aprenda. Mas na pandemia isso também foi um desafio novo. E como é que foi a sua experiência? Então, eu acho bacana a gente ter esse espaço para estar trocando, né, partilhando nossos fazeres, nossos conhecimentos. E lá no SEI do Dr. Mário Gatti, a gente teve uma experiência muito bacana, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, chegou os protocolos, todos escritos, né, numa linguagem verbal, racional, para a gente ler. E daí? O que a gente faz? E ele é da saúde, né? Não era da educação, né? Sim. Quem fazia era a saúde, a gente acatava, né? Uma linguagem, né, diferente, que a gente está conhecida. Sim. E como nós vamos passar isso para as crianças, né? Como a gente vai fazer com que as crianças entendam esses novos protocolos. Imagine a dificuldade que seria. E assim, o professor tira cartas da manga, né? Ou do chapéu, ou da cartola, né? Vamos dizer assim. Isso E mesmo. nós estávamos no carnaval, né? Quando relatei o nosso trabalho, o carnaval que não foi, né? Porque não Não teve aconteceu. carnaval, né? Falando aqui de 2021, né? Ou 2020 começou a pandemia, 2021. 2021 não isso teve você já está falando do retorno. já estou falando do retorno, né? Porque 2020 nós ficamos através dos vídeos. Foi. Porque os protocolos de saúde vieram em 2021 para a volta das Retorno crianças presencial. Enquanto 2020, eu acho que abre um outro ponto para ser dito. Porque 2020 foi uma experiência única, né? De trabalhar com as crianças da educação infantil e também do fundamental online, né? Através de falar vídeos. sobre isso também. Guarda aí na nuvinha. Vamos guardar. Mas a questão dos protocolos, né? Então, os protocolos chegaram, a gente precisava passar para as crianças. No carnaval que não foi, eu lembro que a minha esposa trouxe uns confetes para casa, umas coisas de brincadeira de carnaval, né? Pra gente fazer um carnaval no quintal, lá, a família, né? Familiar. E aí coloquei a figura do palhaço e me veio a ideia. Eu vou fazer um vídeo e vou gravar para as crianças que estão lá, né, meus alunos, minhas alunas que estão lá na casa deles, vou gravar uma ideia. Olha, então me fantasiei de palhaço. Vocês sabem alguma coisa sobre o coronavírus? Eu até falei, o coronavírus é uma bactéria, né? Brincando com eles. Alguém sabe alguma coisa? Interpretando um personagem. E aí pedi para as crianças gravarem um vídeo da casa deles, o que eles sabiam sobre o coronavírus e o que precisava ser feito para eles se prevenirem do coronavírus, antes de ver qualquer protocolo. Porque as crianças já têm um repertório, né? Já têm um conhecimento que já estava tendo desde 2020. As crianças estão ali, mas elas estão escutando o telejornal. Então, elas já tinham um conhecimento de como se prevenir do A gente está falando de coronavírus. crianças que idade? As essas crianças turmas? da educação infantil do AG3, né? É de 3 a 6 anos. 3 a 5, né? 6 anos. Às vezes tem uns de 6 que... É bom a gente ter ideia, porque a gente tem uma noção do quanto da vida dessas crianças aconteceu na pandemia. Né? Porque você imagina a criança de 4 anos, né? Ela já tinha aí 1 ano vivendo na pandemia, né? É muito tempo. Então, de fato, já vem com esse repertório, né? Sim, já fez parte de todo do processo educativo, a pandemia, que consolidou, concretizou um conteúdo pedagógico, porque às vezes as pessoas pensam que só os conteúdos estão na escola, os conteúdos estão nos No mundo. afazeres sociais, né?
Então, ela já vem com muito conteúdo para a escola. Então, a gente sempre com essa ideia de trazer o protagonismo da criança. Então, eles gravaram os vídeos para o palhaço, né? Era o palhaço Tibica, de como se prevenir do coronavírus. E aí chegaram esses vídeos para a gente, né, para o palhaço, e acabei mandando para todas as salas da escola, né? As professoras toparam também enviar esse vídeo do palhaço para as crianças, os alunos da turma delas, né? E aí chegaram muitos vídeos, né, das crianças retornando, como se prevenir do coronavírus. E aí o que nós vamos fazer com isso, né? E aí, juntando as cabeças ali com mais professoras, a gente falou, vamos fazer um teatro na escola. Então a gente vai para a escola estava isolada, né? A gente vai montar um teatro que é o canal do coronavírus. Os palhaços iam fazer uma aventura, o palhaço mais a professora, então ia ter uma personagem, a professora ia lá, né? Ia ter uma criança escolhida para poder ir, representar todas as crianças, porque a gente estava todo mundo isolado, então uma criança da escola foi lá representar todas as crianças. Foi gravar mesmo lá na escola, né? Com câmeras, tela verde, chroma key, microfones. A gente levou tudo que a gente tinha, né, da experiência de 2020, que nós fomos forçados a construir um cenário pedagógico que a gente nunca trabalhou, que foi pegar câmera, operar câmera, microfone, editar vídeo. Então fomos com todo esse badulaque para a escola para gravar esse teatro, que eles iam fazer um percurso, a professora, o palhaço e uma das crianças, e nessas aventuras eles iam estar falando sobre os protocolos, né? Como eles iam se comportar em tal situação escolar. Então, como eles iam se comportar no refeitório, como eles iam se comportar após a lavagem de mão, como ia ser o relacionamento deles na sala. Então, tudo isso foi feito através da linguagem cênica. Então, a gente foi lá e gravou, fez todo um script, né? Escreveu o enredo do teatro, ensaiamos e gravamos essa experiência que para mim foi única, que era um teatro online. Então, você imagina, vocês já viram isso? Gravar um teatro e o teatro ser editado e ser produzido como uma produção de audiovisual, né? E quantos minutos tinha? Foram 8 minutos, acho, de teatro, e mais o clipe da música final, né? Que teve 13 minutos o teatro, que chama Canal do Coronavírus. Já vou deixar aqui uma dica para quem quiser ver esse teatro online. Vou olhar para ali, Canal do Coronavírus. Pode encontrar no canal do Daniel Calipo. Então, digita lá Daniel Calipo, com C, Daniel Calipo, no YouTube. Procura o Daniel Calipo no YouTube, que está lá o Canal do Coronavírus. Aí vocês podem acessar essa produção, estou batendo aqui toda hora, que ficou bem rica, né? Por que ficou rica? Porque foi uma produção onde as crianças participaram ativamente. Então, após o percurso todo que os palhaços fizeram, como se comportar no parque, né? Lavar a mão, aí eles chegam no canal do coronavírus, que aí vem o vídeo das crianças. Todos aqueles vídeos que as crianças mandaram inicialmente, eu tive a maior dificuldade, acho que foi uma das maiores dificuldades minha como produtor, professor que vira produtor, que eu tinha mais ou menos uns 20 vídeos, cada um com 8 minutos das crianças falando como se proteger do coronavírus, e eu tinha que editar esses 20 vídeos para 2 minutos. Imagina, era 20 vezes 8. E tinha que prestigiar todo mundo, né? E tinha que Tinha que prestigiar. aparecer todo Como eu mundo. vou fazer? Porque se a pessoa mandou e não coloca, daí nem... Então, Gera uma frustração, né? aí eu falei, pode falar. Não, eu ia dizer também para a Elaine, que é da educação infantil, isso que você falou do protagonismo, né? De trazer, porque é um assunto muito triste, né? E as crianças, elas observaram as pessoas ficando doentes, né? As pessoas morrendo, infelizmente. Então, trazer essa linguagem pode trazer um pouco de suavidade também para esse tema, que é um tema tão difícil, né? Sim, com certeza. E assim como o Daniel falou, as crianças, elas captam tudo, né? Tudo que está acontecendo. Tanto é que eu me lembro perfeitamente, em 2020, na roda de conversa, nessa época eu estava no G3, um aluno meu perguntou o que era coronavírus, que ele tinha visto na TV, que ele tinha visto que vinha da China, onde era a China. Então, a gente já estava desenvolvendo um trabalho em sala de aula, de pesquisa mesmo,
em relação Premonitório. isso, em relação ao coronavírus. E eu me lembro que, assim, quando eu fui comunicá-los que a gente ia ter que ficar em casa, eu falei assim, olha, mas vai ser, assim, um tempinho, logo a gente volta. Porque era essa a sensação que a gente tinha, né, na E a nossa escola. torcida, né? Parecia que era uma semana. Eu falei assim, olha, no máximo 2 semanas a gente vai ficar em casa, depois a gente volta, porque tudo vai passar e a gente vai voltar para a escola. Porque a gente não tinha uma dimensão uma noção da dimensão que tudo isso ia tomar. E foi onde a gente saiu lá, né, finalzinho de março de 2020, e ficamos em casa até meados de maio, abril, né, de 2021. Então, assim, foi um tempo bastante extenso para a educação infantil, para a gente desenvolver um trabalho online, né, à distância. Foi, assim, um trabalho bem árduo, porque a gente teve que tomar a frente de tomar conhecimento de ferramentas que muitos professores não conheciam, que é produzir vídeo, abrir sala de aula virtual no Google Meet, fazer grupo de WhatsApp. Então, assim, a gente tentou de várias ferramentas para poder atingir essas famílias que estavam em isolamento social. Então, assim, eu me lembro dos momentos que a gente que a gente abria essa aula e muitas crianças com dificuldade de ter os equipamentos para poder acessar, né, o que a gente postava. Na minha escola, lá em 2020, a gente já tinha um blog que a gente postava vídeos dos projetos que já eram realizados na escola, isso antes da pandemia. Só que no momento de pandemia, a gente viu que esse blog não tinha acesso. Porque daí a gente pensou, a gente chegou à conclusão que as famílias não tinham condição de acessar o blog, porque o blog, quando você carrega no celular, ele ocupa muitos dados. A gente falou, não, então vamos ter que abrir uma página no Facebook. Aí abrimos uma página no Facebook da escola, aí comunicamos à comunidade, porque daí tinha a entrega das cestas básicas, a gente entregou lá um panfletinho falando que tinha a página no Facebook e diariamente a gente tinha um vídeo novo. Então, assim, a gente montou um esquema, se eu não estou me enganada, acho que na segunda era um vídeo relacionado à música, na terça era culinária, na quarta uma oficina, na quinta uma brincadeira e na sexta uma contação de história. E nós, na nossa escola, nós temos muitos professores, né? Nós são 3 salas de AG1, agrupamento 1, que é o antigo berçário, né? Que são crianças de 2, 4 meses até 1 ano e meio. Aí, o agrupamento 2, nós temos 5 salas, que são crianças de 1 ano e meio a 3 anos, e 5 salas de AG3, que são crianças ao qual o Daniel também trabalha, que são crianças de 3 anos até 5, 6 anos. Então, nós somos em vários professores e cada sala tem os monitores. Então, assim, todos se envolveram nesse projeto, né, de produzir vídeos para a gente poder atingir a comunidade. Então, cada um tentou levar ali o projeto que já tinha sido iniciado lá no começo de 2020, em sala de aula, para a página do Facebook da escola. E, assim, foi muito legal que a gente teve o envolvimento das famílias. É claro que a gente não conseguiu atingir a todos, porque muitos realmente, por mais que a gente ainda facilitou essa questão do Facebook, que muitas famílias têm contato, né, pelo celular, que não ocupa o plano de dados e tudo mais, mas mesmo assim a gente vê a dificuldade das famílias de participar, porque assim, quando a criança está na escola, a família deixa a criança na escola e esse processo é com a gente ali dentro da escola. A gente tem essa parceria com a família, a gente precisa disso, mas na pandemia a gente precisou muito mais além do que as famílias estavam preparadas para nos dar, entendeu? Porque a verdade é que todo mundo estava tentando fazer o seu melhor e entender o que estava acontecendo. Mas esses relatos que vocês trazem, eu acho que é tão bonito de ver, porque mostra, né, Fernando, o quanto cada professor, porque havia, claro, ali, né, um protocolo, existia também, né, o processo do ensino remoto, que vocês foram orientados, mas eu percebo que cada um, em cada escola, tentou fazer o seu melhor, e além daquilo que era proposto. Você teve essa sensação também? Sim. Teve uma experiência que envolve a todos nós aqui, que foi uma experiência com a TV, né? Então, essa que está acontecendo agora, a gente, pela pandemia, né, teve a oportunidade de ensaiar um pouco do Educa TV faz agora, chamava TV Educação. Ela foi criada no meio da pandemia, não tinha, né? E qual que era a ideia? A ideia era justamente esses vídeos todos que as escolas produziam para comunicar direto com os alunos, pudessem enviar esses vídeos, né? E aí a gente fazia
uma curadoria, né, dos vídeos, né, porque ele não poderia ser não era uma teleaula, não era conteudista, ou seja, não era de uma matéria específica, mas era basicamente da comunicação e do que estava sendo produzido dentro das escolas e que queria divulgar para o grande público, né? Então, é uma TV aberta, era a TV Câmara de Campinas, que disponibilizava o sinal. E no caso do ensino fundamental, chamava TV Fundamental, era um programa inédito, 2 programas inéditos por semana, de meia hora. Então, tudo que você falou por semana, né? Você colocou contação de história, outro dia uma receita, outro dia uma atividade física. Aí, nesse mesmo programa de meia hora, tinha mais ou menos esse mesmo roteiro, né? Então, as escolas enviavam, tanto as escolas quanto os professores, e a gente colocava isso num roteiro, e tinha os programas, 2 programas inéditos por semana. Então, essa questão de dialogar com a comunidade dessa forma foi o que naquele momento foi possível, né? Foi possível e foi, foi uma descoberta a cada dia. Porque eu imagino também que, como, né, você disse, primeiro a gente tentou o blog, não deu certo, depois foi para a página do Facebook. Foram tentativas para encontrar um caminho ali para tentar trazer essas crianças para perto, porque a gente sabe que claramente, né, o ensino digital, o ensino remoto não é a mesma coisa que o presencial, e tem um desafio ainda com as crianças menores, que é conseguir prender a atenção dessas crianças. A gente Com sofreu um certeza. baque, né, no começo, né? A gente teve tipo um apagão, né? Foi um soco no peito, né? Porque a gente não sabia o que ia ser, né? Assim, ensino remoto, educação à distância, como, Sim, né? com certeza. E Então, na educação infantil, o nosso interesse maior era manter o vínculo com a família, né? E com as crianças para ver que, tipo, a gente ainda estava ali, a gente estava longe fisicamente, mas a gente queria tentar continuar um trabalho através desses vídeos, através dos encontros online que a gente fazia. E eu lembro perfeitamente, assim, os relatos das crianças. A gente abria essas reuniões no Google Meet, daí eu tinha, às vezes, 3, 4 crianças que participavam. A pergunta toda a reunião era: quando que a gente volta para a escola? Quando que a gente vai poder voltar para a escola? Então, eu lembro que, assim, que chegou, às vezes, reuniões que a gente terminava, eram reuniões curtinhas, de 30, 40 minutos, que a gente conversava, a gente cantava juntos, eu contava história, a gente conversava sobre o que eles estavam fazendo em casa e tudo mais, mas eu terminava, sabe, dava aquela sensação, assim, de impotência, tipo, nossa, poxa vida, né? Que difícil, que difícil. E nesse processo todo, eu acho que assim, diante das dificuldades a gente também cresce, né? A gente aprende. Sem dúvida. E eu acho que essa pandemia trouxe também muito aprendizado. Tanto pelas partes, né? Essa parte mais assim de empatia em relação ao outro, mas também da nossa parte de formação. Durante a pandemia, fiz diversos cursos online. Na nossa escola, a gente teve formação de capacitação para edição, produção de vídeo digital. Tinha professores que mal sabiam manusear a câmera do celular, conseguiu produzir, editar vídeos. Então, hoje a gente tem uma bagagem maior que, se não fosse a pandemia, talvez a gente não tivesse tido esse crescimento, assim, em relação às habilidades mesmo com as tecnologias, que a gente meio que foi forçado a ter durante a pandemia. Outro aspecto que eu penso é o seguinte: eu lembro que logo antes da pandemia tinha uma questão da escola, assim, não precisa ser obrigatória, né, homeschooling, tava nessa vibe, né? Tava na vibe do denuncismo também. Olha, tem um telefone que se seu professor falar determinado assunto, você liga lá e eles vão investigar, tal. E que a gente era doutrinadores. E que a isso gente é sempre, né? Não é só uma fase, né? Não, mas essa uma trajetória que não parece que não tem fim, né? Mas daí o que acontece? Parece que isso estava bem arraigado. Tava mais potente. E o papel da escola e do professor era até colocado em dúvida, né? Por exemplo, será que ele não é um doutrinador? Será que ele não está aqui querendo convencer as crianças a alguma coisa, transformar elas? Tipo, como se a gente pudesse moldar as pessoas Eu livremente. acho que a gente vivia um momento ainda vive em alguns aspectos, de questionar algumas figuras. Inclusive, infelizmente, a figura do professor. Que pode ser questionada, mas ele estava imputando pra gente coisas que a gente nem tinha noção disso, e nem era nosso papel fazer isso, pelo contrário, né? E aí, quando veio a pandemia, a valorização da escola, tipo, a gente quer que volte até a aula, porque tinha movimentos, né? Tem que voltar até a aula, tem que voltar para a escola. Então, assim, por um lado tinha uma galera demonizando e falando mal da escola, e de repente, não, estava pedindo a escola de volta.
Então, acho que esse foi um ponto que talvez, perto do que vinha acontecendo, da onda que estava acontecendo, esse papel da valorização da escola, eu vejo como positivo, perto do que estava rolando anteriormente, né? Então, eu acho que isso foi um ponto. Uma outra coisa também que eu achei legal da pandemia, se tem uma parte legal, né? Não sei. A gente tem que sempre tentar olhar o copo mais cheio, né? E tentar tirar um aprendizado de tudo isso, né? Mas tem uma parte que eu acho legal também, foi a questão da ciência. Porque, por exemplo, dos vídeos todos que foram produzidos, que eu tive acesso, que eu vi, que eu compartilhei, da experiência lá da TV, todos estavam dizendo exatamente o que é um vírus, como ele se transmite, né? Qual é a importância da vacinação. Era isso que estava sendo dito, ou seja, estava reafirmando o papel da ciência, né? Como uma ferramenta do conhecimento humano em prol da humanidade. E não no descrédito, e não em mentira, pelo contrário. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto profissional da educação, a gente, enquanto participante de um sistema público de educação, a gente ficou ainda mais firme nesses propósitos, né? Tipo, a gente sabia exatamente o que a gente estava falando. E tanto que foi o caminho que fez a gente melhorar um pouco a situação, né? Eu acho que houve também uma outra profissão que acabou tendo relevância, que é a do cientista. Sim. Né? As pessoas nunca falaram... Tudo bem que também tem um lado ruim, porque houve também, né, muito descrédito, muita desinformação, muito cientista que, na verdade, não defendia a ciência. Mas o fato é que a gente via as pessoas falando sobre isso. Sim. Sobre essa posição, sobre quem são essas pessoas. Eu acho que trouxe uma proximidade, que a gente ainda talvez tenha que amadurecer no processo, de uma profissão como do cientista, mas também do professor. Eu acho que, eu que não sou professora aqui nessa roda de conversa, percebo que houve um olhar diferente para os professores. E aí eu quero falar sobre aquele assunto que a gente tocou um pouco mais cedo, que é sobre a rede de proteção, mas infelizmente acho que a gente vai ter que se despedir do professor Daniel, fazer um pequeno intervalo, né, professor Daniel? Legal, bom você ter me lembrado, tem que voltar lá para as aulas. E agradeço a oportunidade de estar partilhando as experiências. Deixar aqui a última fala, que a gente estava conversando ali nos bastidores, eu e o Fernando, o que a gente aprendeu, né? O que foi de bom, aí, o que a gente aprendeu nessa situação pandêmica. E aí, o que eu me lembrei nesse diálogo, né? Porque eu acho que todos os conhecimentos são feitos através de diálogo, a gente relutou muito, né? A querer aceitar os protocolos também. Era difícil ficar longe das crianças, querer ficar de máscara, querer que as crianças ficassem longe. Imagina crianças de 3, 4 anos que aprendem através do contato, que aprendem através do abraço, do dar as mãos, né? É uma figura muito simbólica e pedagógica, né? De se dar a mão para a criança. E aí a gente relutou isso, a gente não queria isso, né? Mas a gente precisou passar por isso e precisamos atender esses protocolos, né? De uma maneira lúdica, a princípio, como eu estava falando, com o canal do coronavírus, e depois na prática, né? Quando o palhaço teve que tirar a fantasia, teve que vestir a fantasia do professor, né? Vamos dizer assim, fantasias acaba sendo tudo cênico, mas o professor é uma outra linguagem, né? E aí o que a gente aprendeu? Apesar de termos relutar, a gente aprendeu, puxa, a gente pode ser um pouco mais solidário. A gente pode, ela lembrou da empatia, a gente pode suportar ficar de máscara 1 ano, 2 anos, a gente pode suportar a ficar distante do seu aluno, não dar a mão por 1 ou 2 anos pelo benefício da comunidade, da sociedade em geral. Né? Então, acho que os protocolos e a ciência, ela entra dentro da cabeça do educador, né? E faz com que ele consolide outros princípios filosóficos de vida, né? Como, por exemplo, esse. Não, eu vou suportar ficar longe, eu vou suportar pôr a máscara, eu vou suportar não dar um abraço pelo bem comum. E eu acho que isso foi a aprendizagem que eu vi, né? Nessa conversa que a gente teve ali, da solidariedade mesmo, da empatia com todos aí, todas, né? Então tá bom, agradeço, boa conversa. A gente agradece muito a sua participação aqui e será muito bem-vindo em próximas oportunidades. Ótimo, Obrigada, obrigado, Daniel. gente. Boa aí. A gente retoma aqui então a nossa conversa agora. Eu acho que a gente estava falando dos papéis, né, de alguns papéis que foram valorizados e que outros a gente passou a prestar mais atenção também durante esse período de pandemia. E o papel de proteção da escola, eu acho que ficou muito evidente. No que se refere à segurança física mesmo,
né? Muita gente não tinha ideia de que as escolas são, por exemplo, uma porta de entrada, de observação de crianças que podem estarem sendo vítimas dentro de suas casas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse papel que é tão importante, que ficou tão evidente na pandemia, inclusive pelo lado triste, porque as crianças deixaram de ter essa proteção. Sim. Do lugar que eu estou trabalhando atualmente, né, dentro da secretaria, chama Assessoria de Educação e Cidadania, né? Então, é um lugar que prioriza essas questões para a rede como um todo, né? Porque durante o período de vida de uma criança, durante o dia todo, uma parte do dia, tipo 5 horas do dia, ela está dentro da escola. Então, assim, ela passa uma grande parte do dia com outras pessoas que não são da família, né? E talvez até quando eles estão na família, ou elas estão dormindo, né? Que é uma parte grande do dia é sono, né? E uma outra parte, talvez eles estejam fazendo outras atividades, né? Que o pai e a mãe muitas vezes não estão desfrutando dessas 5 horas que a escola está desfrutando da presença dessas crianças, tal, está convivendo. Então, durante 5 horas do dia, ele está convivendo naquele grupo. Aquele grupo vai perceber se tem mudança de humor, repentina, inexplicável, porque pode mudar de humor, porque pode ter falecido algum parente, pode ter perdido um animal de estimação, pode ser uma tristeza, né, que a gente vai chamar até justificável, vamos dizer assim. De um fato cotidiano, da vida. Sim. Mas agora uma tristeza inexplicável. Ou uma mudança de comportamento inexplicável, né? De uma hora para outra mudou o comportamento, né? Era de uma forma e passou a ser de outra. Falava muito, ficou calado. Era calado, tá falando demais. Então, assim, é para se observar. Não dá para definir que tá acontecendo alguma coisa ou não, mas tem que ser olhado, né? E a gente fala sobre isso lá. A gente conversa com a rede como um todo sobre esses sinais. Então, mudança repentina de comportamento, marcas pelo corpo, né? Então, a gente pode perceber qual que é a explicação, né? Tipo, que ele vai justificar a respeito disso. Não que você tenha que ficar inquirindo e tal, mas, assim, de uma forma tranquila, tentar entender, né? Porque cair é normal, Claro. se machucar. Sim, Ainda mas mais tem- crianças pequenas, Sim, né? Que estão em sim. processo de aprender, né? O seu lugar no mundo, né? Exato. Tá conhecendo o próprio corpo e tal. Então, assim, quando a pessoa cai, geralmente ela vai tentar proteção, né? Então, acaba ralando a mão, o antebraço, o joelho. Já existem lugares que a gente sabe que é próprio de queda, né? Outros lugares já não são tão propícios, né? Então, e são visíveis, né? Então, por exemplo, a gente tem que sempre observar nessa questão de marca. A questão da ausência, né? Então, por exemplo, falta muito. Por que falta muito? Por que não vem à escola? O que está acontecendo nesse ambiente familiar que não permite que venha para a escola, né? Então, assim, a escola é um lugar que pode observar, tá lá para prestar outra função, que é a função educativa. Mas, diante de uma violência, de uma situação de exposição à violência, também não pode se omitir, né? Legalmente é uma obrigação e a gente tem os mecanismos para isso, né? Então, tem um sistema de notificação, tem os encaminhamentos internos, que pode fazer, desde que seja um relato simples, um relato espontâneo, ou mesmo um indício. E isso não é uma investigação, né? Sim. É só uma notificação. Isso daí não vai implicar nada juridicamente para quem está fazendo, pelo contrário. Exercendo um direito, exercendo uma função, enquanto servidor público, enquanto professor, que tem que ser feito, e vai notificar as autoridades, né? Então, vai notificar no sentido assim, percebo que está acontecendo isso. Mas isso não significa que é uma investigação ou que é uma denúncia, porque quem investiga é a polícia Sim. e quem denuncia é o Ministério Público. Sim. Então, é uma notificação, É um cuidado. um cuidado, É um cuidado a mais. um alerta. Que na é um pandemia alerta. deixou de existir para essas Deixou. crianças. Então, assim, o desafio é retomar isso, reconstruir as redes, né? Sim, Então, com por certeza. exemplo, essa rede que a gente fala do papel social e dessa rede de cuidados, né? A família, principalmente, né? Mas aí tem a família, tem a escola, tem que ter cuidado, assistência social, a saúde, que desempenhou um papel gigantesco na pandemia. Com certeza. com Então, certeza. um não funciona sem o outro, né? Ao mesmo tempo, a habitação. Uma pessoa que não tem habitação não está cuidada. Uma família que mora numa habitação precária não está sendo cuidada. Uma família que não tem segurança alimentar,
não é uma família que não está sendo cuidada, né? Sim, e foi outro ponto, né, que pegou bastante na pandemia, foi a questão da alimentação, É né? porque a gente sabe que tem crianças que o principal alimentação que ela tem no dia, a principal alimentação é na escola. É, na escola. E a gente sabe que a rede municipal, nesse sentido, aqui em Campinas, tem uma oferta muito interessante para as crianças que vão à escola, né? O cardápio é um cardápio rico. Sim. E para eles, muitas vezes, são esses alimentos que fazem ali a base da alimentação, né? Com certeza, com certeza. E numa família que às vezes a gente encontra de 4, 5 filhos, durante a pandemia a prefeitura até forneceu cesta básica, mas que dependendo da família não era suficiente para sustentar ali aquela família durante um mês, né? E na escola, a gente tem, na escola que eu trabalho, os meus alunos ficam em período integral, a gente tem o café da manhã, tem o almoço, o café da tarde e o jantar. Então, assim, supre basicamente as necessidades diárias da criança naquela faixa etária. E na pandemia isso não aconteceu. Também não aconteceu. Então, acho que assim, foram muitas perdas, né? Agora que a gente está conseguindo retomar, que as coisas estão, que a gente está conseguindo engatilhar do que acontecia antes da pandemia, né? Da frequência das crianças na escola, porque esse ano mesmo eu tive muitas famílias que ainda estavam um pouco resistentes a enviar a criança para a escola, principalmente criança muito pequena. Por conta ainda do medo do vírus, de não ter a vacina para a criança e outras questões. Então, eu acho que teve muitos prejuízos, né? Não foi só essa questão da proteção, né? Ainda mais você falou a questão da proteção, que também tem a ver com a alimentação, a segurança, os acidentes domésticos dentro de casa, porque uma criança trancada em casa, às vezes num espaço muito restrito, né? Que mora em aqueles apartamentos, ou então, assim, casas muito pequenas, que não tinha possibilidade de sair, porque daí às vezes ficava na casa de um, de outro, para o pai poder trabalhar, porque muitas profissões continuaram. Eles continuaram trabalhando como se não tivesse pandemia, né? Caixa de supermercado, frentista, então assim... Pessoal da saúde. Pessoal da saúde, que da não parou. Pública. Então assim, teve... Não, e a gente também não parou, né? Só a gente ficou em casa. Sim, ficou em isolamento social, mas trabalhando de casa, né? Isso, com certeza. E até assim, teve muitas falas de tipo, professor não trabalhou nessa pandemia, porque não foi para a escola. Mas nosso trabalho não se resume ao que acontece dentro da sala de aula, né? E nesse sentido, eu como mãe posso dizer que vocês tiveram um trabalhão, porque não foi fácil. Não foi fácil. Como é desafiador você colocar uma criança diante de uma tela para aprender, né? Eu ser professora é sempre desafiante, mas numa tela... E nessa pandemia eu vivi os dois lados, né? Eu vivi como mãe, né? De um menino de 8 anos e de uma menina de 6 anos, e como professora. Então, assim, foi extremamente desafiador. Extremamente desafiador. E esperamos que isso a gente não volte, né, nessa estaca que a gente estava aí em 2020, apesar dos rumores que estão acontecendo, né? A gente estava até conversando ali nos bastidores sobre isso, né? Sobre o aumento do número de casos, sobre essa nova onda. E é isso. A gente espera que isso não aconteça. Infelizmente, a gente tem, né, notícias do aumento do registro, né, do número de casos, mas a gente fica na torcida, né, para que a gente não precise retroceder tanto, né, para que a gente consiga agora, até com o conhecimento que já foi adquirido, com os mecanismos de controle, que a gente consiga passar por isso. Mas enquanto vocês falavam, eu lembrei de um ditado que eu acho que eu gosto muito, que fala que é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Que é preciso, claro, do pai, da mãe, do responsável, do avô, né? De que seja lá quem é o familiar, a pessoa que ela tem ali mais próxima, mas precisa da escola também, precisa realmente ter uma rede em volta de uma criança, porque o papel de educar uma criança é de toda a sociedade, no final das contas, porque a gente está construindo um ser humano, um adulto, não é isso? E essa polêmica tinha antes também, né? Vocês lembram que tinha uma época que estava se debatendo bastante a questão, assim, do papel da escola? Eles falavam assim, a escola ensina, a família educa. Eu lembro, sim. Ficavam falando muito isso. Tentando polarizar as coisas, mas, na verdade, eu acho que é um trabalho coletivo, né? Exatamente. Não tem como Você não determinar... sabe onde um termina, outro começa. Isso, não é uma coisa fragmentada. Então, a gente só vai passar o conhecimento enquanto professor e a família que vai passar a questão de valores, Não, eu acho que... Até porque a nossa convivência em sociedade não pode ser fragmentada. Exato. A gente tem que aprender a conviver com aquilo que é diferente. Exato. A gente tem que ser tolerante, a gente tem que ser empático. A gente só é quando tem o outro. Exatamente. Porque sozinho a gente não existe, assim. A gente só existe pra gente, e aí?
Com entendeu? A certeza. gente se vê no outro, né? A gente se reconhece no outro. Então, esse aspecto de educar é educar-se, né? Paulo Freire fala muito disso. A gente se educa, né? Então, por quê? Porque a gente se educa através do contato com o outro, né? Então, assim, a questão de valores, a questão de convivência ética, democrática, cidadã, dentro de casa, tudo bem, é assim mesmo que tem que ser. E na escola também, né? Então, não é que ali vira uma chave e a família vai fazer só uma parte e a escola vai fazer outra. A escola... Porque daí delegar para a escola é só uma questão conteudista. Tipo, a Isso. escola vai ensinar a fazer conta, vai ensinar Alfabetização. a alfabetização, a escola vai ensinar, tipo, como se fosse uma Barça, né? E aí, como se fosse em casa que você ia aprender valores como tolerância, respeito, humanidade, solidariedade. Aí ficaria delegado ao lar essas questões que são próprias do humano. E não, se é um ser humano, ele é humano em todos os lugares que ele está, né? Mas eu imagino que aí também tem outro desafio para vocês. A gente está falando de muitos desafios hoje, né? Que você tocou nesse assunto que é do vínculo com a família. O quanto que é Sim. importante que a escola consiga, né, se aproximar da comunidade, da família, para que exista também uma relação de confiança. Sim, relação de confiança e parceria, né? Parceria. Eu sempre bato nessa tecla com as famílias com as quais eu trabalho, que a gente precisa dessa parceria. Porque não adianta eu desenvolver um trabalho belíssimo em sala de aula e em casa ser algo totalmente diferente, ou vir de encontro ou de confronto com aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula. Então, assim, essa parceria sempre é necessária para que a educação aconteça, sabe? De forma ali síncrona, harmoniosa, vamos dizer assim. Entendeu? E na pandemia foi assim, a gente teve que suar a camisa para conseguir manter esse vínculo, para conseguir ter esse contato com as famílias. Tinha família que a gente não conseguia contato por telefone, mandava WhatsApp, e-mail. Então, assim, porque também eu me colocava no lugar de famílias que tinham dificuldade de dar conta de tudo. Porque antes tinha a escola que cuidava dessa parte. Então a criança está lá, é uma coisa a menos que eu tinha que me preocupar. E eu vi muito, assim, até de amigos meus falando assim, nossa, agora eu sei o quanto o difícil, o árduo trabalho do professor em sala de aula, porque eu tento ensinar meu filho ali a resolver uma continha, um problema, uma situação de lição de casa ou da aula online, eu já perco as estribeiras, já perco a paciência. Como que você consegue em sala de aula com vários alunos? Então, assim, eu acho que também foi uma forma das famílias enxergarem, assim, mais de perto o nosso papel em Sem sala de dúvida. aula. Que antes da pandemia, acho que era um pouco mais desvalorizado, assim, ou não tinha tantos créditos como acho que a gente conseguiu aí com essa pandemia. Eu falo que teve os dois lados, né? A gente sofreu, teve muitos prejuízos, mas acho que esse lado, assim, da valorização do professor, né? De tipo, nossa, olha, do pai, da mãe ali tentando fazer aquele papel que seria do professor em sala de aula, e ali suando a camisa para tentar ensinar, para tentar fazer o melhor pela criança naquele momento. Eu acho que foi assim Eu achei também, assim, se tem coisa boa, foi uma dessas. Isso, foi uma dessas. Porque, por exemplo, dava essa impressão, pelo menos eu tinha essa impressão, não sei vocês, que era assim, teve um movimento pela escola um tempo atrás que, tipo assim, você se habilitava a ser um voluntário pela escola, e aí você entrava e você ia ensinar, você ia dar aula, tal. Lógico, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo Sem sempre dúvida. está aprendendo, Sem né? dúvida. Mas é uma área do conhecimento, né? Se tornar-se professor e professora é uma... Existe um processo, Existe um uma processo, técnica, uma formação. uma formação, Uma formação. uma exigência, Uma né? exigência. Então, por exemplo, essa questão dessa técnica, que às vezes dá a impressão que, assim, como todo mundo frequentou a escola, ou deveria ter frequentado, a figura de professor, o professor, é um profissional conhecido. Sim. Sim. Diferente de outros que a gente nunca vai ver na vida. É Sim, verdade, com né? certeza. Então, assim, todo mundo já conheceu um professor, já teve um professor Sim. e tal. Então, você meio que sabia o que ele faz, como ele não faz, o que ele fala, o jeito que fala, o jeito que age. Então, você meio que cria um estereótipo. Tipo, não é tão difícil assim, né? Então, quando ficou nessa questão, por exemplo, eu tive parentes que estavam alfabetizando os filhos. Os filhos estavam passando pela fase da alfabetização e eles estavam de frente. O instinto deles foi, não, é fácil, eu vou pegar uma cartilha, eu vou colocar ali e falar, vai, começa do começo e vai fazendo.
Mas não era. Não é assim que funciona. Não era O assim. processo é mais complexo É de bem mais alfabetização. Porque Não, e eu tenho a impressão, como mãe, que lá a criança ainda tem um... Porque você imagina também para a criança, Sim. não é a professora, Não. é a mãe. é a mãe. É diferente, o Sim. relacionamento, a relação é Com diferente, certeza, não é? com Sim. certeza, com certeza. Eu falo isso porque eu sou mãe e professora. E às vezes meus filhos falavam, ai mamãe, mas não. E assim, meu filho mesmo, né? Na época ele estava, em 2020, ele estava no primeiro ano. E ele pedia para ir para a escola, para voltar, assim, e ele tinha ali todo um aparato, né? Ele tinha computador conectado na internet, ele tinha aula online todo dia, ele tinha a minha figura ali ajudando ele todos os dias, mas mesmo assim ele queria voltar para a escola, porque ele queria os amigos, ele queria o parque, ele queria as outras aulas, ele queria estar na escola, porque é um momento de convivência social Exatamente. que é muito valorizado para as crianças. Às vezes, assim, eu lembro que na época, antes de ser mãe, eu tinha algumas mães que falavam assim, nossa, hoje ele não tá bonzinho, ele tava meio febril, mas ele chorou para vir para a escola. Daí eu imaginava, nossa, como uma criança pode chorar para vir para a escola, mesmo febril? Hoje eu vejo, às vezes os meus filhos estão meio assim, não, mas eu vou para a escola mesmo assim, porque a escola é um lugar feliz, é um lugar de convivência que atrai a criança, que a criança gosta de estar ali naquele espaço. E na pandemia, assim, foi muito sofrido para a gente e para eles também, né? Ter esse distanciamento. E agora, esse ano, eu tive a oportunidade de pegar os filhos da pandemia, né? Que são crianças de 2 anos, que nasceram na pandemia. Eu tive crianças esse ano que a primeira convivência com outras crianças foi no espaço escolar. Então, foi onde eu volto a falar lá a questão da adaptação, né? São crianças que não conviveram com outras crianças que não usavam máscara. É verdade. Então, assim, crianças que, com muitas dificuldades de fala, da oralidade, né? Essa questão de chamar o outro. Então, assim, de tocar. De se comportar diante da presença do outro. Sim, porque a criança, ela aprende olhando o que o outro está fazendo, né? O seu pai, eu falo, é uma aprendizagem por rebanho, por imitação. Ela vai ver a criança fazendo, ela vai querer fazer igual. E teve criança que foi ter esse contato agora, esse ano, em 2022. Então, assim, eu acho que a gente teve essas perdas, assim, muitas crianças com atraso de fala, que provavelmente, assim, futuramente vai ter aí um atraso de aprendizagem, que agora a gente vai ter que correr atrás, né? E que a gente tenha saúde para isso, né? E eu imagino também que, além desse processo pedagógico que houve prejuízo, há um aspecto emocional, inclusive, para aqueles que são maiores. Eu imagino que vocês tenham recebido alunos diferentes do que foram antes da pandemia. Sim, o relato que eu tenho acompanhado de muitos colegas, né, de turmas, que, por exemplo, eles estavam no 5º ano, né, do 1º ao 5º. E aí a pandemia chegou, ficaram o 6º e o 7º em remoto, né, depois voltaram no 8º ano. Então, não sabia manipular um caderno com diferentes matérias. Achava que era um caderno só para todas, como antigamente. Olha né? só. Então, Sim. assim, depois já estava cada um com uma matéria, mas ele não sabia dividir o caderno. A questão da convivência, muitas turmas não conseguem ver o sentido da escola, o sentido da aula. Por que tá ali? Por que ficar tanto tempo, né? Para eles é ficar tanto tempo naquele espaço, uma tarde inteira, né? Esse prazer de ficar, de conviver, eles não tiveram, porque estavam acostumados a ficar mais isolado, com menos contato, né? A questão das regras de convivência, né? A gente vai estabelecendo regras só para facilitar a convivência, não que a gente goste, né? Sim, com Mas certeza. a gente conviver, a gente tem que criar umas, né? Senão fica difícil, né? Então aí a gente tem que ir criando regras, né? Então, regra do banheiro, a regra da hora de beber água, a regra na hora de falar, na hora de ouvir, pra gente conseguir conviver minimamente, né? Senão a gente não tem esse... Não acontece. Então, assim, por que eu tenho que ficar o tempo todo? Por que eu tenho que ouvir agora o professor? Né? Por que eu tenho que ficar em silêncio? Não consegue ficar em silêncio, consegue ficar muito tempo na mesma posição. No caso, que a escola usa esse papel, não sei se doutrinador, mas desse controle do corpo, né? Tipo, de ficar, às vezes, muito tempo na mesma posição. Mas ao longo da vida adulta, a gente também fica, como agora a gente está aqui, né? Exatamente. Sim, com certeza. Em muitos momentos, a gente vai momentos, precisar se comportar de um determinado jeito, né? E a escola faz esse papel. Faz esse no nosso papel de corpo. ensinar. De ensinar, que a gente vai levando isso ao longo da vida, né? E eu acho que você tocou um assunto importante, você já tinha falado disso anteriormente, né?
E falando agora, eu me lembro da importância, quando a gente fala de rede pública, né, de haver políticas públicas que caminham juntas, né? Por exemplo, a gente está falando da educação, mas também da saúde, né? Porque vai exigir em algum momento, se já não está exigindo, também um olhar, por exemplo, para a saúde emocional. A gente sabe, claro, né, o óbvio que foi a vacinação, as internações e tudo isso, mas também da saúde emocional, né? O quanto vai ser preciso que os órgãos também olhem para essas questões que vão trazer consequências. Não tem como a gente ter passado por tudo isso sem ter algum aspecto emocional que tenha sido, né, modificado, né? Sim. Esse aprender a conviver, né? Então, por exemplo, assim, tem a questão da saúde mesmo, que aí tem que ser encaminhado para o sistema de saúde, tem que ir Sim. para a unidade básica. A entrada é pela unidade básica, que tem equipe multidisciplinar, que vai conseguir analisar cada situação individualmente e saber o encaminhamento que vai dar. Se é encaminhar para um tratamento terapêutico, né, de psicoterapia, se vai encaminhar para um outro serviço especializado, né? Então, de psiquiatria, aí vai depender de cada De caso. cada caso, né? Mas a porta de entrada é a unidade básica de saúde, e a equipe daquela unidade, né? Que a equipe pode ser multidisciplinar, não só composta por médico, mas vai ser Sim. médico, enfermeiro, enfermeiras, assistentes sociais, técnicos, agentes de saúde, né? E que vai acolher e fazer o encaminhamento dos Vai casos, né? acolher e fazer encaminhamento. Assistente social no posto de saúde, na unidade de saúde não vai ter. Mas também vão ter os CREAS, os CRAS, que são o Centro de Referência da Assistência Social, que também vão poder fazer análise de situações de vulnerabilidade, de questão daí da própria sobrevivência, questão da alimentação, moradia, né? Então, eu aprender a conviver, nesse caso, seria despertar novamente esse senso de coletividade, né? Sem dúvida. Sim. Então, assim, aprender a conviver, assim, é um exercício, né? A gente não nasce sabendo. Não nasce. Então, a gente vai ter que exercitar isso, né? E a gente, enquanto escola pública, enquanto prezando pela convivência e acreditando que a gente pode viver num lugar melhor, a gente pode estar bem onde a gente estiver, se respeitando, convivendo de forma tranquila, harmoniosa, respeitosa, respeitando as diferenças, reconhecendo as diferenças, respeitando. Então, assim, é um exercício, né? Por mais que às vezes a gente tende para outros lados e tenham outras pessoas resistindo e querendo o contrário, mas a gente sabe que para a gente fazer um mundo melhor, a gente tem que acreditar nele Sem e dúvida. começar a desenhar ele e viver ele, né? Sem dúvida. Não esperando que um dia ele vai acontecer, não, ele tem que acontecer hoje. Com certeza. E é um Agora. trabalho de E todos fazer nós. agora. E é um trabalho de Isso. todos, De todos nós. De todos Eu nós. queria falar de um outro assunto que eu acho que é importante, a gente falando da parceria da família, o quanto também a escola tem um papel de conscientização. Por exemplo, no caso da vacinação, né? De alertar os pais e as mães e os responsáveis, por exemplo, da importância de se vacinar. A gente sabe que houve muita desinformação sobre esse assunto. Sim. E a escola também tem esse papel de conscientização, né? Sim, com certeza. Na minha escola, esse ano, nós tivemos até um dia de vacinação, que o posto ele agendou com as famílias para fazer a vacinação na escola, a fim de facilitar mesmo essa logística, né, da família de vacinar as crianças. A gente teve uma adesão bem grande lá das famílias para fazer a vacinação das crianças na própria escola, né, para facilitar esse acesso e assim para ter credibilidade, né, porque por conta dessas desinformações, né, que a gente vê na mídia, fake news, Instagram com memes e tudo mais. Então, para passar essa credibilidade, porque eu acho que a vacina, nesse caso, né, nesse momento de pandemia, acho que se mostrou como se a gente estivesse pulando num abismo, um paraquedas, né, para a gente se agarrar e falar, não, vai dar certo, vai funcionar, né? E a gente tem que acreditar na ciência, né, que Sem ela dúvida. está aí. Acho que se a gente não acreditar nesses estudos e buscar fazer o melhor para as crianças, principalmente, né? Porque as crianças não têm esse poder de escolha, né? Não, Quem a gente escolhe tem que são fazer- os pais. exatamente. São os responsáveis que levam, inclusive, Sim. para serem É. vacinados, E eu né? já tive crianças, né? Já tive conhecimento de crianças em escolas que não tinham tomado vacina nenhuma, porque os pais não acreditavam em vacina. Então, assim, a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar. Porém, a vacina depende desse coletivismo, né? Desse Sim. coletivo para funcionar. Sim. Então, assim, é uma situação bastante complicada, mas eu vi que, assim, principalmente a prefeitura, né, os órgãos públicos,
facilitou muito esse processo, né? Até de levar a vacina para a escola, para facilitar aí o contato, né, das famílias, né, para para vacinar as crianças nesse momento aí de pandemia. E com tudo isso que a gente conversou, vocês acham que hoje a gente pode dizer que é uma nova escola, depois desse período de pandemia, que de tudo isso que a gente viveu, vocês acreditam que o papel da escola, o papel do professor, a gente pode falar que é novo, que tudo mudou, ou a essência ainda é a mesma? O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que mudou. É. Eu acredito que sim. Tanto o nosso papel, o nosso olhar, a nossa formação, o nosso olhar para o outro é diferente. Até o nosso contato, né? Eu brinco com as meninas, né? Que as meninas que trabalham comigo, as monitoras, que antes a gente tinha, assim, parece que a gente trabalhava muito no rebanho, né? Muito assim, tipo, sem olhar as particularidades. Agora, acho que na pandemia, acho que a gente teve esse tempo realmente para olhar para cada criança. Porque na pandemia a gente teve que buscar por cada uma delas, para tentar ali manter um vínculo, para ver o que estava acontecendo. Não que a gente não fizesse isso antes, mas acho que o cuidado maior agora com o outro, eu penso que para mim mudou. E na escola mesmo em si, assim, eu acho que estabeleceu uma relação diferente. Tanto entre as crianças, que acho que assim, que daí teve perdas e ganhos, quanto em relação aos adultos, que a gente perdeu, claro, muita coisa, mas a gente também ganhou muita coisa nesse momento aí de pandemia. Em relação a conhecimento, em relação a valorizar esse momento aqui, né? Há 2 anos atrás, se a gente fosse ver, a gente não poderia estar aqui assim, sem máscaras, conversando, entendeu? Então, acho que assim, é dar valor a essas pequenas coisas, né? Eu, assim, sou muito agitada, quero fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. O momento de pandemia, para mim, foi muito sofrido. Ficar ali no apartamento, com meu marido, com os meus filhos, sem poder sair de casa, sem poder ir para academia, que eu tanto gosto. Eu comprei uma bicicleta, fiquei lá pedalando na sacada para ver se gastava minha energia. Então, assim, eu acho que foram adaptações que, pós-pandemia, eu acho que eu dei mais valor para algumas coisas que eu não dava tanto valor. Entendeu? Então, o meu olhar, eu acho que mudou diante desse cenário aí de pandemia. E o seu? Eu também E você? fico pensando sobre isso, né? Sobre essa questão, assim, do cuidado, né? Eu acho que agora que eu me lembre, essa questão de um cuidar do outro, né? Sim. Porque por mais que a gente já fizesse isso, acho que a gente conseguiu levantar outras questões, né? Então, por exemplo, a questão da própria saúde mental, como você colocou, né? Que a gente antes, né, até não prestava tanta atenção, a gente está prestando mais atenção, né? A questão da diversidade, né? Então, o quanto as pessoas são diferentes e têm que ser acolhidas, né? A questão da acesso, inclusão, política inclusivas, né? Então, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que chegar. Se ninguém vai ficar para trás, todo mundo vai ficar... Todo mundo tem que chegar. Cada um do seu jeito, cada um dentro do que conseguir desenvolver, mas todo mundo vai, né? Ninguém vai ficar para trás. Então, acho que colocou outras questões que agora estão colocadas para a gente, né? De desafio enquanto sociedade. Já estavam, mas acho que evidenciou. Então, por esse lado, eu acho que também foi um ganho, né? Então, é uma nova escola nesse sentido, né? Que a gente vai vendo que a gente se constitui enquanto coletivo, a gente não está contra ninguém, pelo contrário, só a favor, né? Então, não é contra a família, é a favor da, por ela, com ela, né, junto. E se não estivermos juntos, né? Acho que isso ficou muito claro também, né? O meu cuidado também interferia na saúde do outro, né? Eu precisava me cuidar para cuidar do outro, né? Isso acho que foi uma lição importante. E eu acho que a gente podia falar um pouco, a gente falou sobre as questões de violências da escola, acho que para não passar por isso, sem dar a informação que eu acho que é muito importante, né? Isso a gente sabe que na rede, né, na escola existem os professores e toda a equipe que observa isso, mas também a comunidade tem um papel importante, né, de observar aquilo que acontece no seu entorno. E aí, se alguém perceber que tem alguma coisa que pode estar estranho com o seu vizinho, com um familiar, como é que faz? Para onde, como é que denuncia? Ou como é que é esse processo? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Sim. Tem um telefone que chama Disque 100, que é um telefone que pode ser acessado de qualquer telefone público, celular.
Ele vai receber essa ligação, vai ter alguém que vai conseguir registrar. Pode ser de forma anônima, inclusive, né? A pessoa não precisa se identificar. Quanto mais informações ela conseguir dar com relação a endereço, nome, ela, tudo bem, ela fala. Mas vamos supor que você não saiba disso. Você não sabe o nome, mas você sabe mais ou menos onde que é. Você fala o que você sabe. Quem está fazendo esse alerta, né? Quem está fazendo essa notificação, vai conseguir ter o sigilo, né? Vai ser protegido pelo sigilo. Isso vai ser encaminhado ou para a polícia ou para o conselho tutelar. Isso daí vai chegar e vai ser investigado, né? Então, se a pessoa não quiser, ou se for uma coisa que está acontecendo, uma coisa recorrente, então você pode fazer isso. Isso aí é para uma violência que está recorrendo, né? É uma violência que acontece. Mas se é uma coisa que está acontecendo naquele momento, é uma violência que está em flagrante, né? Aí você tem que ligar para a polícia. Aí 190. 190. Então, assim, a violência que está acontecendo é a polícia que tem que chegar lá e intervir naquela situação. Agora, uma situação que tem que ser investigada, que tem que ser levantada, mais informações, ou que há uma suspeita, que você não tem a certeza, não tem problema. Diz que 100, faz o registro. E também tem o conselho tutelar, né? Então, o conselho tutelar também é um órgão que existe para acolher alguma suspeita, alguma denúncia que pode vir a acontecer, né? Então, tem esses mecanismos. Ótimo, acho que isso é muito importante porque a gente precisa realmente estar sempre muito atento, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que é responsabilidade de todos nós. Sim. Para terminar, eu queria que vocês falassem uma mensagem, o que vocês, né, gostariam de registrar depois de tudo isso que vocês contaram, relatos tão bonitos, né, do trabalho de vocês, do Daniel que estava aqui conosco, para também levar um pouco de otimismo, né? A gente sabe que infelizmente a gente tem aí o registro desses casos que estão acontecendo, mas a gente espera que a gente não tenha que passar por tudo isso. Então eu queria finalizar com as considerações finais de vocês. Fernando? Eu acho que a gente pode tentar reconstruir as relações que por acaso aí a gente quebrou por algumas questões que a gente passou na pandemia, pós-pandemia. O país é nosso como um todo, então cabe a gente cuidar dele. Então a gente tem que fazer hoje, né? Fazer por agora, fazer por estar presente, né? Por nós e por quem está vindo, pelas próximas gerações, né? Então o país tem que ser bom hoje, tem que ser bom amanhã, tem que ser bom no futuro, tem que ser bom para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a gente tem que fazer esse país. Esse país está aqui para a gente fazer. E a educação está aqui para isso, para colaborar nessa construção. Sozinha não vai resolver, mas sem ela também não vai. Então a gente tem esse desafio. E eu acho que a gente tem uma rede municipal de educação, que é de onde a gente fala, né? Comprometida com o que a gente faz, Sim. pautada na política pública, né? Pautada na legislação, pautada na legalidade, pautado nos princípios de valorização do humano, em princípio democrático, de convivência. E isso que está pautado. Então, eu acho que a gente tem um horizonte ótimo pela frente. Eu acho que a gente está aí para fazer. O desafio é grande, como a gente só falou, desafio, mas a gente sabe mais ou menos para onde a gente quer ir, né? Então, quando a gente sabe onde a gente quer ir, já facilita bastante. O desafio é grande, mas eu imagino também que a satisfação, que é uma coisa que só a perspectiva de vocês é capaz de observar, de olhar para os alunos e de perceber os frutos do trabalho de vocês também Sim. é grande, não é? Sim, é gratificante, é gratificante. E eu acho que nesse momento, assim, de pandemia, nossa volta, né, para a escola, uma palavra que eu defino aí, esse retorno, né, que a gente teve aí pós-pandemia, ou mesmo durante a pandemia, né, porque a pandemia ainda, se a gente for ver, ainda não acabou, é coragem, né, a gente teve que ter coragem, arregaçar as mangas e falar, não, a gente é capaz, sim. Se a pessoa que está lá trabalhando no mercado, está lá trabalhando de máscara, a gente também vai conseguir fazer isso em sala de aula. Tentar buscar os recursos, seguir os protocolos, então acho que assim, é coragem para arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? Foi isso que o Fernando falou, né? E fazer o bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Eu acho que isso também a pandemia deixou aí um ditado popular, né? Bem antigo, mas eu acho que assim, é fazer o bem sem olhar a quem e pensando no outro, né? Que eu acho que se a gente também não pensar no outro e fazer pelo outro, a gente sozinho não vai ter muito sentido, né? Então, acho que a pandemia trouxe mesmo essa questão do coletivismo, da empatia e da coragem para enfrentar esses desafios aí que a gente sempre está encarando em sala de aula, mas acho que durante a pandemia foram desafios
maiores assim que a gente não conseguia imaginar, né? E até a gente brincava que a gente teve que consertar o avião com ele voando, né? Foi Ele isso. estava voando e a gente estava ali consertando, tentando fazer ele não cair, né? Então, assim, foi bem complicado, mas passou, né? Acho que a gente está retomando aquilo, tentando retomar aquilo que acontecia antes da pandemia, né? Tentando trazer a escola alegre, divertida, com crianças felizes e tudo mais. Com eventos, né? Porque esse ano agora, há 15 dias atrás, a gente conseguiu fazer o primeiro evento aberto à comunidade na nossa escola, que foi, assim, um marco. Nossa escola é muito, assim, tem uma festa caipira muito tradicional, mas já tem 2 anos, 3 anos, né? 2020 a gente não fez, 2021 a gente também não fez, e nesse ano também a gente não foi autorizado a fazer, que é uma festa, assim, que a comunidade toda vem para a escola, mas se Deus quiser, ano que vem, 2023, estamos aí, e vai acontecer a festa caipira. Tomara, tomara. Tomara. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, viu? Professor Fernando Henrique Martins, professora Elaine Messias Gomes, muito obrigada pela presença de vocês e, mais que isso, por toda a dedicação, por todo o trabalho. Parabéns e coragem. Vamos seguir coragem. firmes e fortes. É Isso aí. Valeu. Este foi o programa Educação em Debate. Eu sou a Lilian de Souza. Obrigada por sua audiência e até breve.